Jerusalém, 9 horas da manhã. O sol já começa a castigar as pedras brancas e calcárias da Cidade Santa, mas o ar carrega uma eletricidade diferente neste dia específico. É a festa de Shavuot, a milenar celebração judaica das colheitas, e as ruas labirínticas estão transbordando de peregrinos, vindos de todas as partes do mundo conhecido, desde a Mesopotâmia até as terras longínquas de Roma. Enquanto o mercado ferve com o barulho de moedas, o balido de cordeiros e o cheiro penetrante de incenso, um pequeno grupo de 120 pessoas está reunido em absoluto e tenso silêncio. Eles estão no cenáculo, uma sala ampla no andar superior de uma casa comum, com as portas e janelas trancadas por um medo que ainda ecoa profundamente desde a crucificação de seu mestre. No entanto, esse silêncio está prestes a ser despedaçado por algo que a física humana e os registros meteorológicos da época jamais conseguiriam explicar plenamente. De repente, sem qualquer aviso prévio das nuvens ou uma mudança perceptível na pressão atmosférica local, um ruído ensurdecedor preenche cada centímetro do espaço. Não é o som de uma tempestade se aproximando lá fora, nem o rugido de um vendaval que açoita as árvores do Monte das Oliveiras. A descrição bíblica clássica fala de um som como de um vento impetuoso, mas a ciência por trás daquele fenômeno era muito mais enigmática. Não havia correntes de ar movendo as cortinas de linho, nem ventania física derrubando as lamparinas de azeite. Era uma vibração pura, uma frequência vinda de outra dimensão que parecia reorganizar os átomos daquela sala. Imagine o som de um trovão constante que não se dissipa, uma onda de choque sonora, que não vem de uma direção específica, mas que emana do próprio ar, do chão e do teto simultaneamente. Aquele som representava a quebra definitiva de um longo e angustiante jejum espiritual. Desde que Jesus subiu aos céus, deixando para trás a promessa enigmática de um Consolador, o tempo parecia ter congelado para aqueles seguidores. O silêncio deixado pela ausência física de Cristo era uma ferida aberta na alma de Pedro e dos demais. Agora, esse som vindo do céu invadia o tempo cronológico dos homens, rasgando o véu entre o eterno e o passageiro com uma violência santa. Era o som da eternidade colidindo frontalmente com a finitude da história humana. Os discípulos sentiram a vibração no centro do peito, um eco rítmico que parecia alinhar seus próprios batimentos cardíacos com o pulsar vibrante da criação original. A atmosfera dentro daquele recinto era de um suspense quase insuportável. Podemos imaginar uma trilha sonora mental em 50 batidas por minuto, simulando o batimento cardíaco lento e pesado de quem está parado no limiar entre a vida comum e o encontro com o divino. O medo, que antes era focado em serem capturados pelas guardas do templo ou pelas patrulhas romanas, transformou-se gradualmente em uma reverência absoluta diante do que estava se manifestando. As paredes da sala superior pareciam respirar em uníssono com os fiéis. A luz na sala mudou de tom, tornando-se mais densa, e a tensão acumulada em 10 dias de espera chegou ao seu ponto crítico de ruptura. Não era mais uma questão de sobreviver ao dia. Era sobre ser consumido por uma força infinitamente maior do que qualquer exército terrestre. Nesse exato momento, a transição definitiva ocorreu. O terror inicial que paralisava os membros deu lugar a um êxtase avassalador que expandia a consciência. A sala superior começou a vibrar com uma glória que não podia ser contida pelos 5 sentidos básicos. Era o primeiro impacto da presença divina, preparando o solo daquelas almas cansadas para o que viria a seguir. Antes que pudéssemos falar de chamas ou de idiomas estrangeiros, houve essa invasão sonora que limpou o ambiente de todas as dúvidas. Eles não eram mais apenas homens e mulheres galileus escondidos.
Tornaram-se receptáculos de uma energia que estava prestes a alterar o curso da civilização para todo o sempre. Pare por um breve instante e tente visualizar essa cena com todos os seus detalhes. Como seria para você, no silêncio da sua rotina, ouvir de repente o som do próprio Criador preenchendo o ambiente onde você está agora? Imagine as janelas da sua sala vibrando, não por causa de um veículo pesado, mas por causa de uma voz invisível que reivindica cada átomo do espaço ao seu redor. É uma experiência que desafia a lógica e convida ao mistério. Antes de continuarmos a explorar o que aconteceu quando o fogo finalmente desceu, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. O fenômeno no cenáculo não foi apenas um evento isolado, mas uma ruptura física na estrutura da realidade de Jerusalém. Enquanto a multidão lá fora continuava suas transações mundanas, aqueles 120 discípulos experimentavam o colapso do mundo material. A vibração aumentava em intensidade e calor. E o que começou apenas como um som ensurdecedor estava prestes a se converter em uma manifestação visual sem precedentes. A expectativa era palpável, sinalizando que a era do homem solitário havia terminado para dar lugar à era da comunhão espiritual direta com o alto, onde o invisível se tornaria visível em línguas de fogo. Jerusalém fervilhava sob o sol implacável daquela manhã de festa sagrada. Para compreender a magnitude do que estava prestes a transbordar do cenáculo para as ruas apinhadas de gente, é essencial olhar com atenção para o cenário lá embaixo. Era a festa de Shavuot, o Pentecostes judaico, um dos momentos mais vibrantes e significativos do calendário hebreu. Originalmente, essa celebração marcava a alegria da colheita do trigo, um tempo de gratidão profunda pelos frutos da terra. Contudo, para o povo de Israel, a data carregava um peso histórico ainda maior. Era a comemoração solene da entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Milhares de peregrinos fervorosos, vindos das regiões mais remotas e culturalmente diversas do vasto Império Romano, inundavam as estalagens, praças e os arredores majestosos do templo. Eles falavam o grego das prósperas cidades costeiras, o latim dos administradores imperiais, os dialetos árabes do deserto profundo e as línguas complexas das terras da Mesopotâmia. Jerusalém era, naquele instante, um imenso caldeirão de identidades, um palco global meticulosamente preparado para o nascimento de uma era espiritual completamente nova. Enquanto a multidão se preparava para os rituais tradicionais do dia, a vibração sonora indescritível dentro daquela sala superior atingiu seu ponto máximo de saturação. De repente, a percepção auditiva deu lugar a uma teofania visual que desafiava qualquer lógica física ou científica conhecida até então. O relato bíblico descreve que línguas, como que de fogo ardente, apareceram e se distribuíram de forma organizada, pousando suavemente sobre a cabeça de cada uma das 120 pessoas reunidas em fervorosa oração. É fundamental notar a precisão simbólica dessa imagem impactante. Na tradição bíblica mais antiga, o fogo sempre foi o sinal máximo da presença purificadora e da santidade terrível de Deus. Ele ardia na sarça que falou a Moisés e brilhava intensamente na coluna que guiava o povo através da escuridão do deserto. Mais significativamente, o fogo divino habitava o Santo dos Santos, o coração pulsante do Templo de Jerusalém, um local onde a entrada humana era rigorosamente restrita e perigosa. Nesse exato momento de glória, ocorreu uma mudança drástica e definitiva na arquitetura do sagrado. Aquele fogo, que antes estava confinado e isolado entre espessas paredes de pedra fria e cortinas de linho finamente bordado, agora se fragmentava e se entregava diretamente à humanidade. Houve uma mudança de endereço da divindade na Terra. O Criador
não estava mais buscando edifícios luxuosos, feitos de pedra e argamassa, para habitar de forma estática. Ele estava reivindicando o corpo e a alma humana como o seu novo e definitivo templo. Era a transição da lei gravada em tábuas de pedra, frias e externas, para a lei viva escrita na própria carne, pulsando no centro do coração dos crentes transformados. O fogo não os consumia fisicamente nem causava dor, mas os iluminava por dentro com uma intensidade sobrenatural, transformando cada um daqueles seguidores em um santuário vivo, portador da mesma glória que outrora fazia os antigos profetas tremerem de pavor diante do absoluto. Com o impacto avassalador do fogo, surgiu uma voz nova e poderosa. O êxtase sagrado que dominava Pedro e os demais discípulos transbordou em palavras, mas não em dialetos galileus comuns e limitados. Homens simples, pescadores que raramente haviam saído das margens do Mar da Galileia e que possuíam pouca instrução formal, começaram a falar fluentemente idiomas complexos de todo o mundo antigo. Esse fenômeno extraordinário, a xenoglossia, foi o golpe definitivo contra o isolamento espiritual da humanidade. Milênios antes, nas planícies de Sinar, a construção da Torre de Babel resultou na confusão das línguas como julgamento divino ao orgulho humano. O Pentecostes operou a reversão geométrica e espiritual desse evento histórico. Onde houve confusão em Babel, agora existia uma clareza absoluta. Onde houve dispersão das nações, agora ocorria uma unificação sobrenatural, através do entendimento mútuo sob a mesma luz. Atraídos pelo som estrondoso que ainda ecoava pelas vielas, uma multidão vasta, confusa e curiosa, começou a se comprimir diante da casa. O choque coletivo foi imediato e visceral. Visitantes vindos da Capadócia, do Egito, da Líbia e das ruas de Roma pararam, absolutamente estupefatos com o que viam. Eles não estavam ouvindo sons ininteligíveis ou gritos desconexos de lunáticos. Eles estavam ouvindo as grandezas de Deus sendo proclamadas em suas próprias línguas nativas, com a entonação e a nuance perfeitas de suas terras de origem. Como podemos ouvi-los falar em nossa própria língua em que nascemos? Era a pergunta que percorria a multidão perplexa como um rastro de pólvora. Para os estrangeiros, ver galileus rudes descrevendo mistérios divinos profundos com tal precisão linguística era um milagre que rompia todas as barreiras culturais e sociais. A realidade material estava sendo dobrada e o palco estava finalmente montado para que Pedro, o homem que um dia fugiu da luz por medo, se levantasse para encarar o mundo. O burburinho de confusão e as acusações de embriaguez vindos da multidão foram subitamente cortados por um silêncio imponente. Pedro, o homem antes temeroso, agora ocupava o centro do palco da história humana. Não havia vestígios de hesitação em seu semblante. Revestido por uma autoridade que não emanava de sua força, mas do fogo que ainda queimava em seu espírito, ele se colocou de pé com os outros 11 apóstolos. Sua voz, outrora embargada pela negação, ressoava com a potência de um leão. Ele não gritava por desespero, mas por uma convicção absoluta que exigia ser ouvida por cada alma. Ele começou seu discurso confrontando o ceticismo daquela massa. Pedro explicou que o que testemunhavam não era embriaguez, pois eram apenas 9 horas da manhã, mas o cumprimento do que o profeta Joel anunciara séculos antes. Ele citou as palavras antigas. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro conectou o som impetuoso e as línguas de fogo à promessa de uma nova era. Com uma coragem renovada, ele apontou para a multidão, declarando que Jesus fora crucificado por mãos injustas, mas que a morte não pudera detê-lo. A proclamação da ressurreição foi hoje o golpe definitivo no silêncio espiritual da nação sagrada.
As palavras de Pedro eram projéteis que atravessavam as defesas de quem o ouvia. O relato descreve um fenômeno de compunção coletiva, um corte no coração. Aquela multidão, que antes clamara pela execução de Cristo, sentia agora o peso de uma culpa que buscava redenção. O sermão transformou a zombaria em profunda angústia existencial. Milhares de pessoas, movidas por uma força invisível, interromperam o discurso com um grito desesperado. Que faremos, irmãos? Essa reação demonstrou que o Pentecostes não era apenas sobre línguas estranhas, mas sobre a capacidade divina de confrontar a consciência humana e gerar um arrependimento genuíno que mudaria o destino de milhares de famílias naquele instante. A resposta de Pedro foi clara: arrependimento e batismo. Naquele único dia, cerca de 3.000 almas aceitaram a mensagem e foram batizadas. Imagine o impacto desse evento nas ruas de Jerusalém. As águas ao redor do templo tornaram-se o leito de uma nova criação espiritual. Ali, naquele momento de fé, a Igreja Cristã nasceu oficialmente como uma instituição viva. Não era um exército de espadas, mas uma comunidade unida pelo mesmo Espírito que descera como vento e fogo. A barreira entre o céu e a terra fora derrubada, e a mensagem que começou no cenáculo corria agora como um incêndio pelas veias do império, desafiando toda a lógica humana. O legado daquele dia alterou o curso da história ocidental. Através do amor e de milagres, aqueles cristãos derrubaram as estruturas de poder da época pela presença contínua da glória experimentada no Pentecostes. A física daquela glória transformou o homem comum em um portador do extraordinário. O medo deu lugar a uma ousadia inabalável, e o isolamento cultural a uma fraternidade global. O Pentecostes estabeleceu que o poder de Deus não está mais confinado a lugares sagrados distantes, mas disponível a qualquer um que se disponha a ser um templo vivo. Aquela pequena semente plantada em solo judaico floresceria em uma fé que cruzaria oceanos e séculos, moldando civilizações inteiras de forma definitiva. O Pentecostes não é apenas um registro histórico, mas um convite contínuo. O som do vento ainda ecoa, e o fogo busca corações dispostos a queimar com o propósito dos discípulos. O que acontece quando o homem comum é revestido de poder sobrenatural? A história mostra: o mundo é transformado. Se você sente que a chama desse mistério toca sua alma, junte-se a nós. Deixe seu comentário com a frase "O fogo desceu" para marcar sua presença e considere o que essa força faria em sua vida agora. A era do Espírito continua viva, e você é parte dessa narrativa eterna que começou em Jerusalém e ainda hoje incendeia o mundo com a luz da verdade profunda que emana de Deus por meio da Igreja Santa.